Boa noite. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar de volta. O pessoal perguntou porque eu não estava vindo, porque eu estava viajando, gente. Graças a Deus. Coisa ruim é viajar, né? Eu gosto muito. É um prazer estar aqui. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado pelo nosso culto. A gente viaja. Meu pai e minha mãe ficam até brincando, porque eu fico mal de não ir na igreja. Eu não gosto de ficar sem ir no culto. Fico doido para voltar, para poder estar aqui de novo, porque é o melhor lugar da terra, né? A presença de Deus é o melhor lugar da terra. Amém? Antes de começar essa palavra, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, porque pode ser que seu coração não esteja aberto para o que eu vou dizer aqui hoje, mas creio que há algo novo da parte de Deus para nós, para a nossa realidade, para essa igreja. Então eu gostaria que nós fizéssemos uma oração antes, para que o Espírito Santo começasse a ministrar no seu coração desde então, para que não haja nenhuma desavença, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa casa, obrigado por esse lugar que nós temos para cultuar. Nós te pedimos, ó Pai, passe no nosso meio nesse momento, que Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro aos corações, ó Pai, possa estar abrindo, ó Pai, e que todos possamos estar recebendo com o coração aberto aquilo que é necessário para que possamos ajustar algumas coisas em nossas vidas, algumas coisas no nosso jeito de ser igreja, Pai, para que nós possamos estar conseguindo nos desenvolver e amadurecer na Tua presença. É o que nós choramos e te agradecemos. Nos conduza no centro da Tua vontade mais uma vez. Amém. Bom, ao longo de nossas vidas nós recebemos convites, né? Convite de aniversário, convite de um casamento, e em alguns casos ruins a gente recebe um convite de um velório, recebemos convite de um almoço, esse é muito bom, né? Recebemos convite para poder fazer uma visita, e no reino de Deus não é diferente. Ao longo de nossas vidas, eu cresci na igreja, não cheguei a receber esse convite, mas eu meus pais, ou então a avós, recebi um convite para estar na casa de Deus, para ir a uma igreja. Talvez você já recebeu esse convite para estar na presença de Deus, para poder se aproximar dEle, para poder caminhar com Cristo. Mas chega um tempo em que Ele não nos chama apenas para vir, e sim para convidar. O problema é que muitos querem chamar pessoas à mesa, mas ainda vivem como convidados imaturos, não como filhos maduros. Quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós podemos resumir o Novo Testamento em uma palavra, basicamente, que é mesa. Mesa é um dos lugares mais importantes da palavra de Deus, porque é na mesa que Cristo, antes mesmo de morrer, morreu, partindo o pão, servindo o cálice. É na mesa que uma mulher derrama o perfume mais caro da região aos pés de Jesus. É na mesa que há comunhão, na mesa há relacionamento, na mesa há renúncia. Na mesa o rico, o pobre, o gordo, o baixo, o magro, o moreno, o branco, todos se assentam da mesma forma, na mesma altura. Todos iguais, independente de onde vieram e quem são. É na mesa que as melhores coisas começam a acontecer, e é na mesa que há transformação. Pois na mesa também há confronto. Mas nós precisamos sentar à mesa entendendo que nós precisamos ser filhos maduros. E esse ano não é apenas um ano para frequentar a mesa. O Senhor está nos movendo para arrumar a mesa, assumir uma responsabilidade e chamar outros a se assentar. E há um convite: vinde e vede. Se puder abaixar um pouquinho, está dando um pouquinho de microfonia. O convite vinde e vede não é só um slogan bonito, é um chamado para quem já está na igreja parar de assistir e começar a se mover. Antes de dizermos venham e vejam para o mundo, Deus está dizendo isso para nós. Nós fomos encontrados, nós recebemos o convite, nós fomos chamados para estar na presença de Deus, e agora nós precisamos começar a nos movimentar para se tornar um convite para aqueles que clamam. E a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, a gente se torna uma espécie de para-raio, que quando a presença passa, ela cai direto na gente. Quando Deus quer fazer alguma coisa no meio do seu povo, Ele vem até nós, Ele vem para aqueles que estão disponíveis. Quando Deus está querendo se mover no nosso meio, Ele repousa sobre a igreja, sobre aqueles que estão assentados à mesa, sobre aqueles que têm um coração disposto a receber. Amém? João 1:39 diz o seguinte: e Ele respondeu:
venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava morando e ficaram com ele naquele dia. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava passando e os discípulos viram Jesus e gritaram, Rabi. Em algumas traduções diz Rabi, mas é mestre. Disseram, é o mestre. E chamaram Jesus e perguntaram, onde você mora? Tipo assim, quem é você? Eu ouvi tanto falar sobre você. Você opera milagres, você é um homem que cura. Você é um homem de Deus, você é o Messias. Aonde você mora? Tipo assim, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso estar mais perto de você. Eu quero saber de onde você vem, como você vive. Tipo o Globo Repórter, né? O que vivem, o que bebem, onde vivem, onde estão. Eu quero saber quem é você. Eu quero caminhar contigo. E o que Jesus responde? Venham e verão. Vem ver onde eu habito. Vem ver onde eu estou. Aqui Jesus não entrega um discurso, ele entrega uma vida compartilhada. Você consegue se lembrar do dia que Jesus te disse, vem ver? O dia que o Senhor te chamou para mais perto dele, o dia do encontro, a primeira vez que você se encontrou com ele, a primeira vez que você sentiu a presença, sabe? Às vezes foi aqui dentro da igreja, às vezes foi na sua casa, no seu quarto, às vezes foi em um acampamento, às vezes foi na rua, indo para o trabalho, na escola. Você se lembra do dia que o Senhor te disse, vem ver o que eu posso fazer na sua vida. Vem ver a resposta que eu tenho para você. Vem ver aonde eu moro. Vem caminhar comigo. Meu primeiro tópico é vinde. Um chamado para sair da passividade. Não existe maturidade espiritual sem um movimento. Tudo que amadurece precisa se movimentar, não é mesmo? Nós olhamos para uma árvore, para ela crescer, ela precisa se aprofundar. Um animal, para ele se desenvolver, buscar alimento, ele precisa caçar, ele precisa ir atrás de onde há água, porque senão ele não amadurece, ele não cresce, ele não se desenvolve. Nós também somos da mesma forma. Para a gente crescer, a gente precisa de alimento, a gente precisa de água, a gente precisa se movimentar. Se a gente ficar só parado, gera consequências, como sedentarismo, como algumas doenças mentais também. Então, o movimento é necessário para que haja uma maturidade também no reino de Deus, uma maturidade espiritual. O problema é que muitas vezes a gente se estagna, a gente para de caminhar. Às vezes a gente recebeu o convite, a gente está na igreja já, mas e aí? Eu sou só um espectador? Eu fui chamado só para sentar e assistir um culto? Sabe? O Senhor quer de nós um movimento. Eu estou achando maravilhoso o que está acontecendo com os homens aqui na igreja, nas orações. Tem sido maravilhoso, porque aqueles que estavam parados estão se colocando em movimento e está surgindo vida. Quando há movimento, há vida. Há um mover novo do Senhor. Nós não podemos nos parar, nós não podemos estagnar a nossa vida somente porque nós já chegamos no momento do encontro, somente porque nós já nos assentamos à mesa com o Pai, nós já estamos morando com Ele, tendo uma vida compartilhada com Ele. Mas a mesa do Senhor nos incentiva a nos movimentar também. Aquele ministério que antes estava estagnado é o momento de começar a se movimentar. Aquela palavra que você tem guardado é o momento de você começar a ministrar. Aquela mensagem, aquela pessoa que às vezes está esquecida por muitos, mas você se lembrou, é você que tem que mandar uma mensagem, é você que tem que dar um abraço, é você que tem que receber, é você que precisa se movimentar para que haja uma nova vida. Hebreus 5:12 diz o seguinte: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O que está dizendo aqui? Olha, já era para vocês serem pastores, era para vocês serem líderes, era para vocês serem evangelistas, mestres, apóstolos, mas vocês ainda precisam dos princípios elementares. Você precisa que te ensine ainda o plano de salvação, você ainda está precisando que te mostre qual é a visão da nossa igreja. Não, você já sabe, você já aprendeu qual é o próximo passo, sabe? Você já foi encontrado, você já está à mesa. Se coloque em movimento. Isso é confrontador demais. Mas o texto não fala de um pecado escandaloso, ele fala da estagnação, e aí há um perigo, porque nem tudo que respira está vivo. Então nós precisamos nos movimentar mais uma vez.
começar a exercer a missão que Ele nos deu, aquilo que tanto queima no seu coração, a palavra que você ainda nunca declarou, sabe? O que o Senhor tem colocado no seu coração? Qual o novo do Senhor para esse ano na sua vida? Sabe, quais os projetos que já se foram? O Senhor tem algo novo para você, se coloque em movimento. Quando o Senhor diz vinde, fala de ação, de ir. Quando alguém te chama, você vai, você se coloca em movimento para alcançar o seu objetivo. O Senhor nos disse vinde, e cabe a nós dizer eu vou ir, eu vou me colocar em movimento, eu vou me colocar em uma ação. Estar na igreja há anos não significa maturidade. Estar na igreja sentado aqui há anos, ou já ter participado e experimentado de coisas grandiosas nessa igreja, não significa maturidade. Porque a maturidade faz parte de reconhecer que ainda existe mais. Não é porque você recebeu algo grande no passado que Deus ainda não está fazendo, sabe? Deus ainda faz, Deus ainda se movimenta. Deus é o Deus do novo. Porque ou nós crescemos ou nós travamos o ambiente. Eu fico imaginando Deus, assim, eu dei esse exemplo lá no São Pedro. Fico imaginando Deus no dia de domingo, falando assim: poxa, hoje é dia de eu alcançar aquele povo, hoje é dia de eu descer naquele culto, hoje é dia de eu mudar a vida de alguém. Aí Deus, na hora que chega na hora do culto, Ele encontra pessoas desanimadas. Ele encontra pessoas que não estão dispostas a estar na casa dele. Quando encontra, porque às vezes a gente nem vem. O Senhor precisa de pessoas disponíveis para se mover no nosso meio. Ele precisa de pessoas disponíveis para que possa habitar no nosso coração, se manifestar através de nós. Não que Ele precise de você para fazer alguma coisa, mas Ele conta com a sua presença, conta com a sua disposição de estar na casa dEle, buscar, levantar as mãos como nós cantamos aqui, adorar, glorificar o nome dEle, agradecer por tudo aquilo que Ele é. Um ambiente travado cansa pessoas. Por isso que muitas vezes dá vontade da gente não vir. Porque às vezes a gente não está plantando ao longo da semana. Aí chega no domingo, o culto é chato mesmo. Por quê? Você não reconhece a presença. Um culto, ele é chato sem a presença. O que nos faz vir aqui tem que ser a presença de Deus. O que nos faz sair da nossa casa e chegar num culto, nos prostrar no chão, levantar as nossas mãos, adorar, reconhecendo quem Ele é, a presença que muda tudo. É a glória de Deus que muda tudo. É quando Ele passa que tudo se renova. É quando Ele passa que nós reconhecemos e dizemos: ei, eu quero ir com você. Eu quero saber onde você mora. Eu quero saber da sua natureza. Senhor, o Senhor já fez muito, mas qual é o novo do Senhor para a minha vida? 2026 não é um ano de espectadores espirituais. É um ano de assumir responsabilidades. Esse é o ano que você vai servir mais, como nunca serviu. Esse é o ano que você vai discipular, se você não discipula alguém, ou vai ser discipulado, se às vezes você se frustrou, sabe? Esse é o ano de você liderar. Esse é o ano de você sustentar espiritualmente a sua casa, a vida dos seus filhos, a sua família, o seu casamento. Esse é o ano de mudança para você. Esse é o ano de reconhecermos novamente que sem a presença de Deus à nossa frente, nós não somos nada. Se não for Ele conosco, o que vai ser? Segundo, vede, maturidade é reconhecer Jesus além do culto. Os discípulos não apenas ouviram sobre Jesus, eles viram como Ele vivia. Jesus disse: vinde e vede, venha ver. E eles foram. E aí eles começaram a ver umas coisas muito loucas. Eles começaram a ver uma mulher que há 12 anos sofria de sangramento ser curada por encostar na ponta da roupa de Jesus. Eles começaram a ver Jesus cuspir no chão, fazer um barro e passar no olho de um cego e ele voltar a enxergar.
Eles começaram a ver um paralítico descer do teto de uma casa e sair andando, carregando a sua maca. É esse tipo de coisa que a gente começa a ver quando a gente começa a seguir Jesus. Quando a gente se coloca em movimento, as coisas começam a acontecer que não tem explicação, mas a gente sabe que é Ele. Porque a gente reconhece que quando é a presença dEle, tudo muda. O impossível se torna real. Ai, Asaf, mas isso aí é na Bíblia, no Antigo Testamento, muitos anos atrás. Será que Deus ainda faz? Faz. Eu te dou essa certeza, porque eu já vi. Deus ainda faz. Eu me lembro de alguns acampamentos atrás, já tem um tempo, eu era mais novinho, graças a Deus sou novo, né, gente? Tenho só 20 anos, graças a Deus. Mas eu me lembro que quando eu era criança, lá num dos acampamentos, eu estava ajudando no Kids e as crianças elas sobem lá no acampamento para poder almoçar primeiro que os adultos que estão no culto, né? E a gente tinha subido para almoçar, o culto ainda estava acontecendo, a gente almoçou e enquanto eu e os meninos estavam conversando depois do almoço assim, o culto ainda não tinha acabado, estava demorando para acabar. Aí beleza, do nada veio um dos meninos assim gritando: gente, vocês têm que ver o que está acontecendo lá na sala de culto. E uma gritaria lá dentro e tal. Aí a gente, vamos lá ver o que está acontecendo. Cheguei lá dentro do salão de culto, uma gritaria, o povo pulando, uma coisa louca. E tinha uma mulher na nossa igreja, eu não me lembro o nome dela, mas eu só lembro que ela andava de bengala, ela não andava direito. E na hora que eu cheguei no templo, ela estava largando a bengala e começou a andar. Ela foi curada na minha frente. Naquela hora eu falei: meu Deus, Deus ainda faz. Eu me lembro também de um acampamento, a gente ia ministrar um teatro, e eu lembro que o Lucas, ele estava com muita dor de cabeça na hora do teatro. E eu me lembro da gente colocar as mãos sobre a cabeça dele e ministrar a cura naquele momento. Na hora foi curado. Eu me lembro esses dias um moço que já foi aqui da igreja, foi lá na loja, onde eu trabalho, e ele chegou lá sem óculos. E a gente perguntou: uai, por que você está sem óculos? E ele assim, ele é quase cego. Aí ele: Deus me curou. Olha o que Ele fez na minha vida, Ele me curou. Uma moça também que já foi da nossa igreja, ela tinha um filho autista. Esses dias a gente se encontrou com ela e ele foi curado. Se você olha para o filho dela, o nome dele é Moisés. Se você olha para ele antes e depois, você não acredita. Você fala: gente, como pode? É só Deus. Ele ainda faz. Ele ainda é real. Ele está vivo. Nunca esteve morto. Nunca ficou no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo. E Ele ainda tem algo novo. Ele ainda faz. Mesmo eu não entendendo, Ele ainda faz. Filipenses 3:10 diz o seguinte: eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Isso fala de ser semelhança, ser semelhante a Ele. Conhecer a Jesus não é somente sentir arrepios no louvor, é permitir que Ele confronte os nossos hábitos, nossa mentalidade, prioridade e pecados ocultos. Caminhar com Cristo geralmente se torna muito desafiador quando chega nesse momento. Muitas pessoas desistem quando chega no momento do encontro, que geralmente a gente não quer abrir mão de nada, mas continuar fazendo tudo. A gente não quer abrir mão dos nossos pecados, não quer abrir mão dos nossos prazeres, não quer abrir mão do nosso caráter defeituoso, mas quer continuar fazendo tudo. E geralmente é nesse momento que a gente desiste, que a gente se cansa, que a gente fala que o evangelho não é pra gente. Mas é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que nós não precisamos daquele pecado de estimação. Ele sabe que nós não precisamos ser ríspidos e grossos com a pessoa dizendo que é o nosso caráter que é assim. Ele sabe que nós não precisamos de nada que o mundo tenha para oferecer, nem drogas, nem bebidas, nem outros prazeres, porque Ele tem o melhor para nós. E Ele nos diz: venha e veja. Veja o que é melhor para você. Veja aquilo que eu tenho para a sua vida. Porque os sonhos deles, os projetos deles são muito maiores e muito além do que a gente pode imaginar. Muito.
Ele nos surpreende todos os dias. A gente que se cansa de olhar para Ele muitas vezes, mas Ele nos chama: olha para mim, reconheça a minha glória mais uma vez. Não existe um convite verdadeiro quando a nossa vida não reflete quem Cristo é. Ninguém é atraído por um evangelho que só funciona no culto. Nós somos atraídos pela presença. Nós somos atraídos pela glória de Deus. É isso que muda tudo. A graça dele que nos alcança todos os dias. Merecer já não merece, mas Ele nos ama da mesma forma. Ele nos chama para sentar à mesa com Ele mais uma vez. Terceiro, mesa exige responsabilidade, não conforto. Mesa fala de comunhão, mas também fala de aliança e responsabilidade. Em Lucas 14, Jesus conta uma parábola. Mexeu muito comigo esses dias. Eu estava ouvindo um sermão musical do Marco Teles, e ele tem uma interpretação maravilhosa desse texto, que é a parábola do grande banquete. Está lá a partir do verso 15, Lucas 14, 15. Se você quiser abrir aí, vamos ler juntos. Não sei se vai dar para ler no telão. Hoje está dando para ler, mas quem estiver muito lá no fundo, não sei se vai conseguir. Lucas 14, 15. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Vamos lá. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer do banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu. Aqui começa a parábola. A parábola é um conto. Faz de conta que Jesus contava para poder facilitar o entendimento daqueles que seguiam ele. Amém? No verso 16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Eles, porém, começaram um a um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e mancos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelas ruas, pelos caminhos, insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Então digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui nós temos 3 tipos de pessoas. Primeiro são aqueles que receberam um convite, mas que rejeitaram. Trazendo para os dias de hoje, são aqueles que são convidados todos os dias a estar na presença de Deus, mas sempre arrumam uma desculpa. Hoje tem um casamento para mim ir, eu não vou poder ir. Hoje tem um jogo do meu time, eu não vou poder ir. Mas hoje eu estou tão cansado. Mas hoje está chovendo, está frio, ou está calor demais. E recusam um convite de se assentar à mesa do grande banquete. Inventam 1001 desculpas para poder justificar a ausência no grande banquete, como se aquilo não fosse tão importante assim. O segundo tipo de pessoas são os servos do rei. E aqui é um ponto muito importante, pois a mesa exige uma responsabilidade, não um conforto. Os servos já estão no palácio, já estão assentados à mesa com o rei, mas são eles que arrumam o grande banquete. São eles que arrumam a casa para que possa receber as pessoas. A casa precisa estar pronta antes de ser cheia. O que nós temos feito para deixar a casa do Senhor pronta? Sabe? Isso diz muito àqueles que já servem na casa de Deus.
Sabe? Será que nós temos arrumado as cadeiras da melhor forma? Será que nós temos tirado talvez a melhor foto, feito a melhor transmissão, o nosso melhor som, o nosso melhor louvor, ou então dado o melhor abraço? Recebido melhor as pessoas? Isso faz parte de deixar a casa pronta, onde todos que chegam são bem recepcionados. Quando você pensa em um palácio, você pensa em algo grandioso, algo que é belo, algo que é excelente. As melhores roupas, os melhores talheres, os melhores pratos, nós temos proporcionado isso para aqueles que estão vindo aqui para dentro. Você tem servido com o seu melhor, com a maior paixão, como se fosse da primeira vez, ou tem estagnado, tem parado, tem diminuído a frequência que você glorifica o nome de Deus? Você tem entrado no modo automático ou você tem reconhecido a glória dele através daquilo que você faz? Sabe? Porque a casa precisa estar pronta antes dela ser cheia. Nós temos deixado a casa do Senhor pronta. Porque não adianta convidar pessoas se não há maturidade para discipular. Não adianta querer crescimento se não estamos dispostos a pagar o preço pelo cuidado. Você foi cuidado, você foi tratado. Você que já está na igreja, você que já está firme no reino de Deus. Mas você precisa cuidar também. Não acabou. Agora é o próximo nível que Deus tem para a sua vida. Cuidar, derramar aquilo que Ele tem no seu coração, contar o seu testemunho de vida. O que Deus tem feito em você? Sabe? Porque Deus não confia filhos novos a filhos imaturos. Então nós precisamos amadurecer, reconhecer o peso que a casa tem, reconhecer que tudo é para a honra e glória do Rei, e Ele conta que a casa esteja cheia dos seus convidados de honra, os filhos de Deus. Para que a casa esteja cheia, ela precisa estar pronta. E nós precisamos assumir mais uma vez a responsabilidade. Por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja desanimado, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, faz de novo através de mim. Peça a Ele um coração disponível para o reino. Você não sabe por onde começar? Começa a ler na Bíblia, começa buscando mais, começa colocando a nossa boca no pó e reconhecendo que a glória dele é tudo para você. Começa de novo a buscar como se fosse o primeiro dia, porque ainda não acabou. Tem muito mais. Um grande banquete de abundância, graça, encontro, unidade, compartilhar de vida, testemunho. Até que a casa esteja cheia. Quarto e último, de convidados a anfitriões. Chega um tempo em que Deus nos chama para deixar a mentalidade de o que a igreja pode fazer por mim, e assumir uma postura de quem Deus quer alcançar através de mim. O Senhor nos convidou, já viemos, vimos o que Ele faz, experimentamos da presença dEle, e agora eu preciso me tornar um convite que eu gostaria de ter recebido. No texto nós vemos o terceiro tipo de pessoas, que são aqueles que estavam nas ruas. Quando os convidados rejeitaram o convite, o rei disse para buscar aqueles que estavam nas ruas, nos derredores da cidade, nos becos, sabe, os mancos, as prostitutas, os ladrões, os bandidos. E nesse sermão que eu escutei esses dias, Marco Teles, ele faz uma interpretação maravilhosa, ele traz para os dias de hoje. Quem seriam essas pessoas? Porque é desse tipo de gente que Deus quer encher a sua casa, e muitas vezes a gente ignora. Porque nós já recebemos, afinal, né? É mais fácil a gente ficar aqui confortável, paradinho, vou no culto todo domingo e volto para minha casa. No texto eram prostitutas, ladrões, bandidos, enfermos, leprosos. Nos dias de hoje, o que poderia ser? Pode ser aquela prima da sua família que engravidou e vive pedindo ajuda da família. Pode ser o sobrinho afeminado que todos têm vergonha e não querem por perto. Pode ser um irmão viciado que ninguém quer por perto. Podem ser as feministas, podem ser os esquerdistas, professores extremistas ou até mesmo bolsonaristas insensíveis. Qualquer um dos dois extremos não está certo.
pessoas que estão separadas do que nós consideramos ser certo, pessoas de fora da mesa, ladrões, bandidos, traficantes, drogados, noiados, bêbados, mancos, cegos, surdos, todo esse tipo de gente, os completamente outros, todos aqueles que nós consideramos o avesso de ser certo, é desse tipo de gente que Deus quer encher a sua casa. E muitas vezes a gente ignora, a gente escolhe não olhar, a gente escolhe não orar, a gente escolhe não abraçar, a gente escolhe manter o máximo de distância, nos fechar em nossos palácios, na nossa casa, e não abrir para que ninguém entre. Mas o rei abriu as portas para esse tipo de gente, porque os convidados rejeitaram, mas aqueles que não se achavam mais merecedores foram convidados. E no texto nós vemos: obrigue-os a vir, porque eles não se sentem dignos. Mas nós carregamos uma verdade para dar dignidade a essas pessoas. Nós carregamos um Deus que nós seguimos, que dá dignidade àqueles que já estão largados por todos, que dá um novo significado ao que é a vida, ao que é o verdadeiro evangelho, que traduz a palavra de Deus em um propósito eterno, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, uma família sentada à mesa, ricos, pobres, altos, baixos, gordos e magros, ladrões, bandidos, empresários, seja o que for, todos à mesma altura, reconhecendo o banquete que o rei preparou para nós, abundância, graça, encontro e uma nova revelação todos os dias daquilo que Ele é, daquilo que Ele é, da presença dEle que muda tudo. Muda tudo. A presença dEle que muda tudo. Que os nossos olhos voltem a se encher de lágrimas só de falar o nome dEle, só de dizer: Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Usa-me, envia-me. Irei, Senhor, eu irei cumprir o Teu propósito, eu irei me movimentar. Se um dia alguém te perguntar qual é o resumo do Evangelho, está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Essa verdade foi dita há mais de 2000 anos atrás. Geração após geração, foi pregado, foi ministrado, foi traduzido em várias línguas e hoje está na palma da nossa mão. Qual valor nós temos dado a isso? Ao discipulado, ao vida na vida, ao encontro, ao traduzir a verdade que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Essa é a verdade do Evangelho. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Isso não é só uma missão global, é uma missão diária, é algo relacional, fala de proximidade, de comunhão, de menos dedos apontados e mais abraços, de menos ignorância e mais lágrimas nos olhos, sabe? É de reconhecer que Ele muda tudo para todos, em qualquer lugar. Conclusão: vinde. Eu não sei onde você se encontrou nessa palavra, mas lembre-se disso. Vinde, saia da sua estagnação. Vede, aprofunde a sua vida com Jesus. Sente-se à mesa, mas agora como alguém responsável, como servo, que vai fazer de tudo para aumentar, porque ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. E convide, porque os outros precisam experimentar do que você já experimentou. Nós já provamos, nós já experimentamos, nós já sentimos a presença, e os outros também precisam sentir. 2026 não é sobre mais conteúdo, é sobre mais transformação. É sobre mais gente sentada na mesa e
e sobre mais gente enviada. Seja o convite que você gostaria que alguém tivesse sido para você. Se você estivesse no mundo hoje, qual convite você gostaria de receber para estar na casa de Deus? Como você gostaria de ser recepcionado na casa de Deus? Qual tipo de louvor você gostaria de ouvir? Sabe, o que você gostaria que tivesse na casa de Deus quando você se converteu? Aquilo que te incomoda é aquilo que Deus quer te usar para fazer. Então vamos nos colocar em movimento mais uma vez. Ir atrás daqueles que precisam mesmo. Abandonar tudo aquilo que não tem mais valor e seguir a Ele. Ver aquilo que Ele faz. Cumprir o propósito dEle. Gastar tempo para que alguém venha até a casa do Senhor. Gastar tempo para que uma nova revelação de Cristo seja ministrada no nosso coração. Para que nos tornemos um convite que nós gostaríamos de ter recebido. Amém? Fique de pé. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te pedimos, ó Pai. Eu sei que aqui existem diferentes pessoas em diferentes realidades, vivendo diferentes propósitos, ó Pai. Mas nessa noite nós queremos engrandecer quem o Senhor é. Nós reconhecemos a Tua presença aqui no nosso meio. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor muda tudo. E nós reconhecemos que é necessária a nossa ação para Te ver. O que for necessário fazer, ó Pai, nós iremos fazer. Tira o nosso medo de subir ao monte para encontrar a Tua glória. Tira o nosso medo dos trovões, dos raios e da tempestade. Nos faça ir para encontrar com o Senhor mais uma vez. Nos colocamos nessa noite, ó Pai, à espreita da Tua presença, para que quando o Senhor passar, tudo mude. Ó Senhor, nos perdoa aonde nós falhamos. Ó Senhor, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Nós Te pedimos, ó Pai, nos perdoa por ignorarmos as pessoas, por ignorarmos o nosso propósito. Nos perdoa por virar as costas e nos fechar dentro dos nossos próprios ciclos, ignorando uma realidade que o mundo está vivendo. Nos perdoa, Pai, por não ir aos caminhos valados, aos becos, às ruas. Nos perdoa, Pai, por não servir com tanta intensidade no nosso ministério. Nos perdoa, Pai, por esquecer o porquê nós estamos aqui. Nos perdoa por sermos meros espectadores. Oh Senhor, nós queremos uma nova revelação de quem o Senhor é. O melhor do Senhor não passou. O melhor do Senhor ainda está por vir. Eu quero estar disponível.